E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, na nossa videoaula número 16, nós vamos quebrar um pouquinho essa sequência que nós vínhamos comentando sobre as normas regulamentadoras e vamos falar um pouco sobre a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT. Mas por que falar sobre a CLT? Nós encontramos na CLT muitos artigos que dão sustentação às normas regulamentadoras. Nós já comentamos sobre o artigo 157, sobre o 161, o 163, né? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho fora desse mundo específico da área de segurança e saúde do trabalho e vamos falar mais sobre a parte de legislação mesmo trabalhista que influencia diretamente a segurança e saúde do trabalhador. Vamos começar falando sobre a questão de jornada. Prorrogar a jornada normal de trabalho, além do limite legal de 2 horas diárias, sem qualquer justificativa legal. Por exemplo, você tem um subsolo da sua empresa que está tendo uma enchente, está subindo água, você vai ter que tirar o material ali de baixo, né? Então isso é uma justificativa legal, né? Mas um processo administrativo atrasado, uma produção atrasada, uma entrega atrasada, isso não é justificativa legal para exigir mais de 2 horas extras por dia de trabalho. Tá? Isso aí vocês encontram no caput do artigo 59. Caput é aquela parte principal do artigo. Tá? Você tem o caput, depois vem os parágrafos, os incisos, as alíneas. Né? Então o caput é aquela parte principal do artigo. Está no artigo 59, combinado com o artigo 61 da CLT. Né? Deixar de conceder período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre 2 jornadas de trabalho. Vocês encontram isso no artigo 66 da CLT. É outro artigo também da parte legal, da parte de legislação propriamente dito, mas que está diretamente relacionado à segurança e saúde do trabalho. Gente, vamos parar para pensar. Quando a gente fala trabalhador, a gente infelizmente tem o hábito de pensar no outro. Mas o trabalhador é a gente. Nós somos trabalhadores. Né? Então, se a gente começa a trabalhar 7 horas da manhã para meio-dia, 5 horas de jornada, de meio-dia a 1, almoço, de 1 hora às 10 horas da noite, gente, como que vai estar a nossa cabeça às 10 horas da noite? Onde que vai estar a nossa atenção? Onde vai estar a nossa concentração? Onde vai estar a nossa capacidade física de trabalhar? Ela já foi embora há muito tempo. E a gente sai 10 horas da noite e volta no dia seguinte, 7 horas da manhã. Gente, foram 9 horas de intervalo entre uma jornada e outra. Trabalho é meio de vida, não é meio de morte. Tá, gente? Então, tudo isso, questão de jornada, descanso, repouso, tudo isso interfere radicalmente na saúde e segurança do trabalhador em seu ambiente de trabalho. Todos esses artigos que eu cito estão à disposição no nosso blog, por escrito, sabinoSST.blogspot.com. Você vê aí na parte de cima da tela. Né? O nosso site, que você encontra embaixo, se você jogar no Google Sabino SST, ele já é apresentado lá no Google também, aí assim fica muito mais fácil de encontrar essas ferramentas de trabalho. Né? E claro, no nosso blog tem um link de acesso direto à CLT. Vamos seguir em frente, gente? Tá? Deixar de conceder ao empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, né? Caput do artigo 67 da CLT. Né? Também mesma coisa, questão de estafa de trabalho. Você tem 44 horas semanais de trabalho normal. Geralmente 40 horas de segunda a sexta, 8 horas por dia, mais 4 horas no sábado. Por isso que a legislação fala, a CLT fala, em 24 horas consecutivas de trabalho. E aí você tem o domingo para descansar. Ah, mas muitas vezes não pode ser o domingo. Por exemplo, o pessoal que trabalha em pedágio, o pessoal que trabalha no comércio, shopping abre domingo. Né? Mas pelo menos um domingo do mês ele tem que folgar, nesses casos. Tá? Que são mais específicos em convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Mas pelo menos em uma semana, 24 horas consecutivas. Já peguei várias vezes pessoal trabalhando 10, 11, 12 dias direto e a alegação é sempre a mesma. Ah, mas ele que pediu porque estava precisando de um dinheirinho extra. Gente, existem alguns direitos dos quais o trabalhador não tem direito de abrir mão. Por exemplo, esse ano eu não quero tirar férias, eu quero vender meus 30 dias de férias. Eu não posso fazer isso. Eu sou obrigado a tirar férias.
Eu não quero folgar 24 horas, eu não quero tirar 1 hora de almoço. Gente, eu não tenho esse direito. Tá? Então, o trabalhador, nesse caso, a gente, nesse caso, não tem que querer. Tá? É a nossa segurança, é a hora de estar com a nossa família. Né? Repetindo, trabalho é meio de vida, não é meio de morte. Vamos seguir em frente? Né? Deixar de conceder intervalo para repouso ou alimentação de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda 6 horas é o caput do artigo 71 da CLT. Muitas vezes a gente encontra um repouso, né, intervalo de almoço inferior a 1 hora. O trabalhador sai meio-dia 10 e volta meio-dia 45. Eu mesmo, quando era bancário, né, eu fazia muito isso, porque questão de meta, questão de resultado, e tem que fazer, tem que dar conta, final do mês está chegando, então a gente acaba almoçando na nossa mesa e etc. Sobre almoçar na mesa de trabalho, é o que eu vou falar com o próximo item aí, manter empregado trabalhando durante o período destinado ao repouso ou alimentação, tá? Capitulação está no artigo 71, no caput da CLT. Então acontece muito, gente. A pessoa bate ponto, continua trabalhando, está errado. E aí uma irregularidade insanável, é auto de infração de imediato. Ok, gente? No caso, para convencer o empregador. Deixar de conceder ao empregado férias anuais aqui faz jus, né? Todo mundo, quando está chegando a época de férias, já fica doido para que chegue as férias, então fatalmente a atenção no trabalho ela realmente diminui, né? Então, por isso que é muito importante na área de segurança e saúde do trabalho o empregador conceder o período de férias no prazo correto. Tá? Vamos seguir. Mantém empregado trabalhando sob condições contrárias às convenções ou acordos coletivos de trabalho, que são as CCTs e as ACTs. Aqui em Alagoas, por exemplo, isso está no artigo 444 da CLT. Aqui em Alagoas, na convenção coletiva do setor da construção civil, fala que as 4 horas do trabalho no sábado vão ser compensadas de segunda a quinta. Ou seja, de segunda a quinta você vai ter 1 hora normal de trabalho, mais 2 horas extras. Né? 1 hora que é remunerada como hora normal, que se refere ao trabalho do sábado, mais 1 hora de trabalho, aí sim é remunerada como extra, somando as 2 horas extras, além daquelas 8 horas diárias. Então aqui em Alagoas não tem trabalho na construção civil aos sábados, porque senão está contrariando convenção ou acordo coletivo de trabalho. E a gente fiscaliza direto, tá, gente? Durante sábado e final de semana, feriado, quando a gente recebe alguma denúncia, principalmente do Sindicato dos Trabalhadores, é um grande parceiro nosso, e muitas vezes também, às vezes a gente está no caminho de um lugar para o outro, a gente repara que determinado canteiro de obra, no caso da construção civil, todo sábado tem gente trabalhando, a gente fatalmente, a gente vai se programar para passar ali um dia ali para trabalhar e aí entrar e lavrar um auto de infração. Né? Porque o pessoal precisa descansar. Né? Deixar de efetuar até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, ao 5º dia útil depois do mês trabalhado. Tá, gente? O pagamento integral do salário mensal devido ao empregado. Isso aí você vai encontrar no artigo 459, parágrafo 1º da CLT. Gente, todo mundo, eu, você, seu colega de trabalho, todo mundo está com salário atrasado, você não pensa em outra coisa a não ser no salário atrasado. Suas contas estão vencendo, você não tem dinheiro para nada, você fica revoltado. Cadê sua segurança? Cadê sua atenção ao que você está fazendo? Não importa se você trabalha cavando um poço, se você trabalha mergulhando, se você trabalha no setor administrativo. Salário atrasado, a sua atenção está no seu salário atrasado. Então é fundamental que o salário pague em dia. Seja pago em dia. E mais, muitos empregadores, infelizmente, sim, felizmente não são todos, mas infelizmente ainda existem aqueles que pensam na multa, na autuação, quanto que vai pesar no bolso. Infração que envolve salário, gente, é por trabalhador prejudicado. Então, se você tem uma empresa onde o 13º salário está atrasado há 15 dias, por exemplo, tá? Um dia que seja, para 500 trabalhadores, é o valor da multa vezes 500. Ok? Vamos seguir.
Outra infração aí relacionada a essa parte de legislação que envolve a segurança do trabalho é limitar, por qualquer forma, a liberdade do empregado de dispor de seu salário. É o artigo 462, parágrafo 4º da CLT. Por exemplo, minha empresa resolveu efetuar o pagamento em conta corrente. Aí o trabalhador vai lá no dia do salário, do pagamento, quinto dia útil, e saca o seu salário. Beleza. Né? Foi uma opção minha, empregador. Agora, se o banco desconta do trabalhador R$ 3,80 por administração da conta, manutenção da conta, o trabalhador está ficando limitado de ter acesso ao seu trabalho por uma decisão da empresa. Então, é infração, tá, gente? E não importa, pode ser R$1, pode ser 2, pode ser 5, o trabalhador pode receber um salário mínimo, pode receber mais, posso ser eu, pode ser você. Qualquer pessoa que não consegue ter acesso ao valor total do seu trabalho fica revoltado. E é uma revolta que dura um mês. Cadê a atenção no ambiente de trabalho, seja ele qual for? Ok, gente? Vamos seguindo em frente. É muito importante que vocês leiam a CLT e destaquem aqueles artigos que vocês considerem mais importantes, justamente para ser uma coisa que faça parte do dia a dia de vocês, ok? Esse é o famoso embaraço, dificultar o livre acesso do auditor fiscal do trabalho a todas as dependências dos estabelecimentos sujeitos ao regime da legislação trabalhista. Artigo 630, parágrafo 3º da CLT. Por exemplo, a gente, durante a fiscalização, quer ter acesso a determinado setor ou ambiente da empresa. A chave não está aqui e tal. Embaraço. Vou citar um exemplo. Recebemos uma denúncia de uma CIPA fraudulenta e a votação ia acontecer em determinado dia. Né? Eu fui lá nesse determinado dia, era feriado municipal. Eu cheguei lá, o vigilante não permitiu a minha entrada, porque falou que não teria ninguém para receber, para me acompanhar, melhor dizendo. Eu falei, companheiro, estou vendo um monte de carro aí estacionado, estou vendo na parte administrativa do prédio, né? Tem gente trabalhando, hoje é feriado municipal, mas tem gente trabalhando. Eu mostrei minha identificação fiscal, lógico, né? Ele, não, mas não vai ter ninguém para te acompanhar, o pessoal do setor de segurança não está aqui. Eu falei, tudo bem, eu não vou discutir, volta outro dia. A empresa recebeu o auto de infração por embaraço. Ok? Vamos dar sequência. Manter documentos sujeitos à inspeção do trabalho fora dos locais de trabalho. Né? Um exemplo, ASO. Outro exemplo, ata de CIPA. Outro exemplo, livro de registro de empregado ou ficha de registro de empregado. Isso é um documento que tem que estar à disposição no local de trabalho. Tá? Capitulação na CLT é o artigo 630, parágrafo 4º. Né? Então, esses documentos, não só relacionados à segurança do trabalho, mas também relacionados à parte de legislação, né? Igual eu tinha comentado com vocês, um grande exemplo deles é o livro de registro ou a ficha de registro de empregado. Outro detalhe, gente, que eu não comento aí, mas é importante, a carteira de trabalho assinada tem que ser devolvida em até 48 horas. Tá, gente? O trabalhador começou hoje, a empresa tem até depois de amanhã para devolver. É uma garantia de que ele está registrado, que o seu fundo de garantia vai ser depositado, que o seu INSS vai ser recolhido. Então isso tudo dá uma estabilidade para o trabalhador. Né? Então é muito importante que esses prazos, que esses documentos sejam devolvidos no prazo correto. Ok, gente? Acabando por aqui, como sempre, me prolonguei muito mais de novo do que eu gostaria. Como sempre, à disposição no Orkut, no Gmail, no Facebook e também no Twitter. Tá, gente? O meu muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem à vontade para escrever, postar na nossa comunidade, acessar o nosso site, como sempre. Eu venho colocando vários documentos que eu acho interessantes. Tá? Até a próxima.